Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia cósmica dançante! Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Toda semana eu, Henry Chuang, desafio Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC. E como eu gosto de dizer a minha esposa amada, linda, posando belamente. Só para quem tá vendo no vídeo. Quem tá no áudio vai ter que se contentar com a imaginação. Ok, então eu desafio ela toda semana a discutir e pensar um ou mais temas relacionados à dança. E a gente faz isso tudo sem combinar nada antes. Ela fica sabendo neste exato momento qual que é o tema e ela faz tudo na raça mesmo. E aí, Thalita, tudo bem com você? Está pronta para o desafio de hoje? Tudo bem, tudo bom comigo. Eu espero que esteja tudo bem com você. E eu espero que nossos ouvintes e também quem está vendo que esteja... Nossos assistentes. Exato, que esteja tudo bem com você do outro lado da tela ou nesse áudio do outro lado do microfone. Pode ser. Eu tô bem, vamos lá, vamos que vamos, preparada para mais um podcast, Papo Curvo. Vamos fazer aí o melhor que podemos fazer, pensar a dança. E é isso aí, bora! Bora! Então, para te dar uma cutucada hoje, eu pensei da gente falar um pouco sobre o que eu chamei de 5 elementos elementares. Ok. Ok, o que seriam os 5 elementos elementares? Ou 5 principais elementos da natureza, que geralmente são considerados como fogo, terra, água, ar e eletricidade, ok? Vamos pensar um pouco. A gente sempre tem que saber qual que é o quinto, né? Porque fogo, terra, água e ar é para todo mundo. Aí, por exemplo, para os chineses, o quinto elemento, madeira. Para outros, não sei o quê. O quinto elemento fica sempre uma dúvida. Qual vai ser o quinto elemento colocado na mesa? E aí, no caso, eletricidade. Ok. Isso aí. Muito bom. Ok, então, qual parte do corpo representaria cada um desses 5 elementos? Seja uma parte específica, uma parte geral, um sistema, um órgão. Tá. Vamos lá, para você. Na sua cabeça, hoje. Fala então aí eu vou... Fogo. Fogo. Calma, muita calma nessa hora. Sim, estamos calmos. Eu acho que fogo tá muito relacionado ao funcionamento dos órgãos internos. Talvez ele possa ser colocado em 2 lugares, tanto no que diz respeito ao sistema digestório, tá? Ou sistema digestivo. Dependendo de quando você aparelho estudou, digestório, aparelho digestivo, depende de quando você estudou, meu bem. Agora me falha a memória qual foi o último consenso, né? Vou revisitar esse dado. Mas enfim, esses órgãos... Os órgãos reprodutores também poderiam ser representados pelo fogo, talvez, né? Como aquele fogo que cria. Mas eu acho que está muito mais próximo à questão da digestão. Vamos falar assim. Ok. Melhor. Certo. A questão da digestão. Então eu acho que o fogo, eu relacionaria a isso. Porque tem uma questão de ligar o metabolismo. E a gente tem a ver com produção de energia. Sim, também. Não da qualidade elétrica, tão somente porque isso a gente colocou eletricidade como uma coisa à parte, né? Nesses elementares aí que você apresentou. Sim. Mas pensando que é um fogo a produção de energia, né? Certo. E a produção de energia, ela começa com a introdução do alimento e aquilo vai do nível macro ao nível celular. Às vezes a gente até chama, né, de combustível. Exato, do combustível. Então o fogo vai ficar para esse processo
de processar, para ser redundante, mas não tanto, o alimento, nessa faculdade de gerir alimentos para produzir energia a nível macro e celular. Então, fogo. Legal. Próximo, terra? Terra. Uau, vamos lá. Se eu pensar em terra, que a gente pode pensar... tem duas coisas que me remetem à terra. Ok. Quando eu penso em terra como fundamento, como estrutura, como um lugar, como um chão, né? Essa imagem que ela é palpável, ela não é... Ela é real, digamos assim, ela é um ipsis literis, de certa forma, mas também tem um quê metafórico, né? Esse chão que me sustenta e tal. Quando eu penso nessas coisas da terra, não só de fato de que a gente pisa sobre o chão, né? De que nós temos um chão debaixo da gente, mas também nessas questões metafóricas que dizem respeito à terra, né? O meu chão, né? Essas coisas de ter um lugar onde pertencer, onde enraizar, né? Ter o seu lugar, enfim... Eu penso logo nos ossos, certo, como elemento terra, todo o sistema ósseo, todo o sistema esquelético e até poderia ser o músculo esquelético, né? Como o elemento terra, como que te dá chão. certo. Porém, quando eu penso naquilo do que é feito é terra, nos elementos que compõem a terra, eu sei que a pele e algumas células também têm esses elementos. Então aí eu fico desejosa de a pele pode ser o nosso chão, a nossa terra também, lugar de habitar. Mas eu acho que hoje eu ficaria mais com essa figura do sistema ósseo esquelético, certo, como sendo a nossa terra. Tá? Muito bom, muito bom. Legal. Próximo, água. A água não tem todos os líquidos do nosso corpo, água, certamente. Tanto que a gente fala... Dentro de algumas abordagens somáticas, como o Body Mind Centering, eu acredito que talvez o Body Mind Movement também faça uso, faça alguma coisa dessa forma. A gente estuda, né, os sistemas separados, né, o linfático, o sanguíneo, blá blá blá. Mas a gente pode chamar isso como o grande bloco dos líquidos do corpo, né? Então, todos os líquidos do corpo, água, porque nós somos feitos de água. Então, é sangue, líquido sinovial. Pense em todos os fluidos do corpo e eles são representados, certamente não tem como fugir pela água. E o xixi também? Opa, tudo. Isso aí. Tudo que é líquido está no nosso né? corpo. Isso é bem fácil, bem meio óbvio. Eu poderia fazer uma forçação de barra e falar, são os olhos, porque os olhos são o espelho d'água, né? E tipo, são os espelhos do corpo, tal como uma água é um espelho. Aí eu poderia fazer uma forçação de barra, que não é tão forçação assim, entrar para um lugar mais poético, mas vamos para um lugar mais palpável, assim, corpo, né? Tá sentindo os assim líquidos hoje? do corpo, né? Então, água. Legal. Então, próximo, ar. Ar, sistema respiratório, também bem óbvio, não tem como, né? É o outro combustível, são duas qualidades de combustível que geram calor, que geram energia, os alimentos e o ar. Né? A água também entra como alimento, tá? Então, o oxigênio e o que mais a gente inala que é interessante, além do oxigênio, talvez, né? E aí é o nosso alimento também. É muito a nível celular e a nível de corpo como um todo. Hoje eu até estava assistindo uma desses meio série documental e estava falando sobre a água, de que a gente sobrevive até umas 3 semanas sem alimento, mas a gente sobrevive 3 dias sem água. E sem ar do tipo, e só sem alguns ar minutos. Exato. Alguns minutos e pá, entendeu? Então, assim, níveis de combustível, né? Sim. E aí o ar, o primeiro de todos eles, a gente precisa desse combustível, sistema respiratório, propulsor de todas as coisas aqui. Então, o tempo todo. O tempo todo. Isso aí. Ele é uma faca de 2 gumes, né? Uma espada, né? De 2 gumes, porque ao respirarmos nós morremos. Mas se não abraçarmos essa morte, nós não vivemos. Então é um abraçar a morte para viver. Do contrário, não dá certo. Exato. Porque Muito oxida. louco. É isso aí.
né? Porque a gente respira oxigênio, né, gente? Exato. Então, oxida. Oxida. É por isso a gente come alimentos antioxidantes. Antioxidantes. E aí vai o equilíbrio, esse balanço, Sim. esse jogo do corpo, né? É, muito louco. Ok, último, eletricidade. Eletricidade, sistema nervoso. E aí, considerando não só o cérebro, mas neurônios, a espinha, Toda a né? rede, né? Toda a rede elétrica do nosso corpo, o sistema nervoso, certamente, é eletricidade. Porque é eletricidade. Então, assim, tirando talvez o lugar do fogo, que não seja um lugar tão óbvio, e talvez o da terra, os outros elementos entram no grau da obviedade de como funciona, como a gente funciona, né? Então é bem legal isso. Bem interessante. Ok. Daí pensando na matéria-prima da dança, corpo, tempo, espaço, quais desses elementos da natureza você acha que tem mais afinidade com cada matéria? Tá. Eles podem se sobrepor. Exato, independente dessa relação que a gente fez com o corpo, certo? Isso, é. O que você acha que puxa mais pro corpo, o que puxa mais pro tempo e o que vai mais pro espaço? Ou quais desses elementos eles parecem que traz uma afinidade para você? É muito louco. Porque na minha perspectiva, eu consigo encontrar tudo deles em todos os três. Certo. Por causa do grau de... É por causa que eles estão emaranhados, né? Num grande amálgama, como a gente fala, essa união. É muito difícil falar sobre isso. Eu poderia mostrar os aspectos desses elementos em cada um. No que diz respeito ao corpo, a gente já viu os aspectos, certo? A gente já viu que ele tem os 5 elementos nele, certo? Mas você acha que algum ou alguns desses 5 se destacam mais nesse lugar? Em relação ao corpo, Sim. Complexo e difícil de falar. Talvez até pensando, tentando abarcar uma maior... eu ia falar plenitude, mas não chega a ser plenitude, porque não vai ser pleno, mas consegue abarcar mais aspectos do corpo, ou mais aspectos do... Vou pensar no corpo por último, uma vez que ele tem tudo. Okay. Vamos pensar então em tempo e espaço. E aí são coisas, vamos lá, coisas complexas. A gente poderia pensar logo de cara que o elemento terra, naquela ideia de chão, de lugar de pertencimento, ou mesmo esse chão em que eu ando, né, onde eu estou sentada, né, essa ideia de terra, e não só o elemento constitutivo terra, né? Sim. Não só, enfim, barro e tipos de terra, mas assim, eu poderia pensar esse elemento como espaço, certo? Sim. Porque o espaço onde eu caminho, né? Então, é o espaço onde eu habito, terra, certo? Então, a terra talvez estivesse ou esteja muito ligada ao elemento espaço, quer dizer, o contrário, o elemento terra esteja ligado à matéria-prima espaço, né? E isso é fato. Mas a gente sabe também que o espaço, ele é preenchido de ar. Né? Então existe um espaço que não é essa terra palpável que a gente encosta, mas ela preenche também. E a gente se relaciona, e esse é o ar, né? Então o ar também está relacionado bastante ao espaço nesse aspecto. Certo. A água, ela também se relaciona ao espaço como preenchimento, né? Como preenchimento ou com uma qualidade de espaço diferenciada. Mas eu acho que talvez dentro do lugar comum, do senso comum, ou até do que é mais fácil a gente trabalhar e falar, digamos assim, a terra e o ar estariam mais para o espaço. E a água e o fogo estariam mais para o tempo. Porque o fogo tem essa ideia de começo e fim. Ele tem um início, ele se espalha, né? Vamos pensar no incêndio de uma floresta, né? Alguém lá muito irresponsável joga uma bituca de cigarro. Ai, que triste. E aí, né? Infelizmente, esse fogo aumenta, ele se espalha e depois ele cessa. A duração disso não sabemos, né? Mas, enfim, tem esse... Sim. Né? E isso é muito característico do fogo. O fogo é assim normalmente. O ar também pode ser nas grandes ventanias, né? A brisa que vem e vai, eu não sei. Sim. Mas é uma noção espacial também, né? A brisa veio e foi, ela traçou um desenho espacial. Então, o fogo até no fósforo, né? Acho que tem aquela imagem de que ele vai descendo. Que ele vai e descendo. Acabou, né? Ainda que isso tenha uma configuração espacial,
E ainda que o alastrar possa ser espacial, ele é muito mais no que diz respeito a esforços do que desenho espacial. É muito mais uma qualidade expressiva, digamos assim, certo? E aí nesse aspecto, tempo. Porque o tempo ele é traduzido em dança pelas qualidades expressivas. Mas nas qualidades expressivas, nos esforços, tem, por exemplo, espaço, mas aí é qualidade de foco. E no caso do fogo se espalhando, é o foco indireto. Vários focos ao mesmo tempo, né? E espalha tudo. Então o tempo, né, ligado ao fogo é bem forte. Relógio, né? Relógio de fogo, relógio de sol, uma grande, sei lá, bola de fogo, uma grande estrela incandescente, não sei. Então, essa é uma imagem muito boa. É uma ideia realmente. muito fogo. Então, o fogo com a ideia do tempo, né? Os relógios de fogo que aconteciam. Até em desenho animado, né? Tem os Cavaleiros do Zodíaco. Aí quando eles vão lá, os Cavaleiros de Bronze, e eles, né? O Seiya, o Yoga, o Shiryu, o Shun. E aí eles vão nas 12 casas do Zodíaco, que são os Cavaleiros de Ouro. E aí tem um relógio. O relógio são fogos, né? Quando passa o tempo deles, tem 12 horas para atravessar as 12 casas do Zodíaco e salvar a deusa Atena. E aí, para cada hora, é um fogo que se extingue. E a flecha que foi colocada no peito dela vai enfincando cada vez mais. Então, essa ideia do fogo como tempo, né? Além do fato de que com a descoberta do fogo, ou a partir do momento que fogo passou a ser parte da vida do homem, a noção de tempo também muda. Porque agora ele não é mais guiado tão somente pelas estrelas, pela lua e pelo próprio sol, mas ele passa a ser guiado também pela essa luz que ele está produzindo. Agora eu ligo esse fogo e eu consigo ficar mais horas acordada. Então, o fogo com tempo. Legal. E a água também. A água, em termos metafóricos, simbólicos, até junguianos ou ainda freudianos, tem essa ideia de mergulhada no inconsciente, né? De você entrar dentro do seu inconsciente. E o inconsciente é um lugar, digamos assim, em que o tempo são outros. Então a água está muito relacionada ao tempo que não é exatamente esse tempo cronológico, marcadinho no relógio. A água, né? Então a água tem um outro tempo, ela traz uma outra noção de tempo, num lugar simbólico e metafórico, num lugar real também, né? Então o curso das águas, é um curso espacial, mas qual é a velocidade disso? A velocidade de uma... A gente fala, né, a água tá bem rápida, ou um mar raivoso, e algumas noções de tempo, como estações de ano e tudo mais, são uma relação, por exemplo, lua e água, né? Então tem coisas que são ditadas pela água em relação ao tempo, né? E também, por exemplo, quando qualquer seres, né? Qualquer ser não. Por exemplo, mamíferos, né? Seres que precisam ter uma gestação, né? Essa gestação normalmente é embebida em água dentro do corpo da mãe, né? E aí é um tempo aquoso, é um tempo diferente que acontece ali, a percepção temporal na água. Né? A velocidade da propagação de um som na água é diferente, porque o tempo é modificado. Então a água vem a se contrapor com o fogo, né, nas noções de tempo. É até bem interessante, você estava falando da água correndo, me veio a imagem também de rios, né? Quando a gente pensa da água na natureza. Sim. Primeiro que ele corre como uma linha do tempo, ele não volta atrás, né? Não. Ele tem um percurso, e até quando a gente fala, né, coisas que ficaram para trás no passado, né, águas passadas, né? Exato. Então tem uma imagem, uma ligação da água com o tempo. E aí a eletricidade, ainda que eu possa pensar em eletricidade em termos espaciais, em termos temporais, ela não é tão ligada assim. A gente não liga tanto a eletricidade a tempo e a eletricidade a espaço. Então ela ficaria com o corpo certamente. E pensando que as coisas acontecem por sinapses elétricas, senão não acontece nada, então ela é o corpo. Sem eletricidade, sem esse tipo de energia, não tem como processar os outros tipos de energia. Claro que sem os outros tipos de energia, ela também não é processada. Então, se não tiver sinapses elétricas, não tem como haver respiração e digestão. Mas também, se não houver respiração, não tem como alimentar as possibilidades de se ter essas sinapses elétricas. Mas assim, vamos pensar que é a base de impulsos elétricos que tudo funciona. Ainda que eles sejam alimentados pelo ar, ainda que os nossos impulsos elétricos, que o nosso sistema nervoso seja alimentado pelo digestivo, né, pelo aquilo que a gente come, pelo aquilo que a gente bebe e pelo ar que a gente respira, se não tiver impulso elétrico, não tem nada, né? Então, esse é
como é que é? A partícula de Deus, sabe? Essa coisa, tipo aquele, né? Essas ideias de ignição, que funciona, faz o motor funcionar, e aí ele pede algumas exigências, que tem aquilo, que tem assado, que tem não sei o quê. É um grande amálgama, é difícil falar do corpo assim, porque tá muito interligado, né? Aquela... talvez até um questionamento filosófico, né? Quem veio primeiro, ovo ou a Exato, galinha? então fica Quem rodando. veio primeiro, né? Eletricidade, Exato. qual alimento foi o primeiro que... Exato, o que a gente sabe é que existe uma ligação do cérebro e da coluna com o intestino, né? Essa ligação dos cérebros, né? Que é um cérebro que na verdade ele não é redondinho só, ele é tipo um cogumelozinho, né? Tem a lingrã, vem o cabinho e chega lá no outro ponto, tipo um cogumelozinho shimeji. É a ligação, mas a gente vive à base de sinapses elétricas. Tum, 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 tum. É o estímulo do músculo que faz mover os ossos. Então, certamente ele vai ser o principal do corpo hoje, pelo menos, nessa divisão aqui, segundo a sua proposta. Interessante. Legal. Você havia pensado diferente? Quando você pensou, você não se colocou a ponderar? Eu não me coloquei a ponderar para não também influenciar aqui já muito tendencioso. Exato. Né, pra gente poder aproveitar aqui, ó. Mas eu gostei muito dessas ideias que você trouxe. Várias coisas não tinham me passado na cabeça. Algumas mais óbvias, eles certamente vieram, né? Eu até imaginei que talvez você fosse pontuar. Mas você caminhou por várias questões interessantes. Eu gostei bastante dessa separação e dessa roupagem que você deu hoje. Entendi. Bacana. Faz sentido, sim? Faz sentido. Creio que sim. Ok, então, seguindo aqui com o nosso papo curvo. Se cada elemento fosse um dançarino, quais características corporais e expressivas você imagina que seriam mais fortes em cada um? Ok, agora eu tô olhando pro elemento e pensando que ele é um bailarino. Sim. Alguém que dança. Sim. E isso é o que me chama mais atenção nesse elemento. Isso, nesse corpo, nessa maneira de se expressar. Ok. Talvez eu caminhe por lugares óbvios, não sei, tá? Sim. Mas vamos lá. Porque a gente já tá levantando porque a gente já coisas. Mapeou esses elementos em relação ao corpo, né? Mas, por exemplo, quando a gente... Porque poderia ser uma pessoa mesmo. Falar, nossa, essa pessoa é muito terra, né? Essa pessoa, ela é muito fogo, né? Alguma coisa assim. Uma pessoa muito terra, um corpo muito terra, ou o elemento terra dançando, digamos assim, talvez... Ele se apresentaria como alguém que dança com muito grounding, como uma pessoa que dança com um trabalho de base muito forte, muito enraizado, entendeu? Pés expressivos, um trabalho de propulsão com os pés, com sesamoides muito bem colocado, um enraizamento dos metatarsos, uma triangulação bacana de pé, um calcâneo legal, entendeu? Um uso da base, das alavancas também, a relação da pelve com o pé, bem bacana. Talvez a dança dele tenha bastante joelhos flexionados ou semiflexionados. Vamos fazer o seguinte? Eu ia guardar essa pergunta para depois, mas eu acho que vale a pena a gente já ir pensando junto. Então, além dessas questões todas, né, expressivas e corporais, quais danças você acha Qual que ele dança me remete? Eu imaginei. Quais danças ele teria... Vamos falar assim, porque é uma pessoa. Esse elemento agora é uma pessoa. Ele virou uma pessoa. Quais danças ele teria no repertório dele? Quais seriam as expertises, né? Técnicas. Esse elemento terra, que agora virou uma pessoa dançante, e tem esse trabalho de ground, né, de uma relação muito forte com o centro de força, que é a região do nosso pelve, a região do nosso abdômen. Pensa no umbigo, gente. Pega no umbigo e é essa região que tá ao redor dele internamente. Então ele tem uma relação muito forte desse umbigo com o chão. E esses pés enraizados, né? E talvez esses joelhos flexionados ou semiflexionados, né? Numa atitude mais em relação ao chão. E o chão, ele não é uma coisa dura. O chão, ele tem certa flexibilidade, né? Ele tem uma coisinha que afunda. Pensa num chão flutuante de uma escola de dança, né? Aquele chão de madeira, né? Ele dá uma afundada. Então tem um pequeno bounce, né? Pra mim, as danças de matrizes africanas têm muito disso. As danças indígenas também têm. Essas danças que a gente chama, talvez o termo não seja o mais correto, porque às vezes a gente usa essa palavra e a gente esquece que certamente esses povos têm estratificação
social, hierarquias, organização, um sistema, né? A gente pensa uma coisa como se não houvesse civilização ali dentro, certo? Por quê? Porque eu ia usar o termo tribos, né? Então esses povos tribais, a gente pensa em tribais, uga, uga, uga. Não, gente. Tribal, porque esse termo, né, é quem tá olhando de fora que dá esse termo. Tribal, tribo. É organizações, sociedades mais coletivas, mas que tem a sua hierarquia, enfim. Então esses tipos de povos, esses tipos de grupos étnicos que tem essa dança mais para o chão. Então as danças de matrizes africanas, tanto elas ali na própria África, no meio desses povos, como as danças que vieram em África a partir disso, né? Conforme começou a vir processos de, enfim, de hibridação ou hibridismo com outros povos que entraram lá legalmente ou ilegalmente, de forma favorável ou não favorável, não vamos entrar nessas questões agora, mas enfim, esses intercruzamentos culturais, né? Enfim, outras danças, mas que são de matriz africana que aconteceram em África, e todas as danças afrodiaspóricas, ou que tem raízes afrodiaspóricas, que acontecem nas Américas principalmente, ou nas ilhas também, né? E aí a gente tá falando não só das danças dos Estados Unidos, e a gente tem o jazz, o hip hop e afins, mas também as danças brasileiras, né? Afro-brasileiras, quer mestiças, quer híbridas, quer não, com matrizes europeias, com matrizes indígenas. Então a gente tem maracatu, a gente tem afoxé, a gente tem o coco de roda, a gente tem o congado, enfim, uma série de danças outras que também tem esse ground, né? Essa ligação com a terra. E danças indígenas também, os caboclinhos e tudo mais aqui no Brasil e em tantos outros países. Porque se a gente pensar, por exemplo, em algumas danças lá de Taiwan que a gente assistiu, também tinha uma relação muito forte. Acho que essa coisa com o chão, com a terra, né? Que é uma mistura dos polinésios, talvez, né? Exato. Os indígenas polinésios. Exato, né? que são esses nativos habitantes dessas sociedades, esses grupos, esses povos habitantes das ilhas do mar, né? Eles que migram de ilha para ilha, pequenas ilhas. De povo Hakka, né? Exato, que são os polinésios como um todo. A gente vê lá o Moana como um desenho da representatividade. Então, a gente pode pensar nessas danças também. Existem outras danças que têm também um caráter meio chão. As danças religiosas que eram apresentados aos imperadores japoneses também são muito centradas com o chão. Só que elas não têm o bounce, elas são mais uma raiz bem firme, uma árvore de raiz bem firme, digamos assim. Mas elas também têm. A dança indiana também tem uma ligação, porque eles trabalham com isolamento de forma absoluta, né? Então as articulações têm que trabalhar de forma isolada, realmente, não tipo tá isolado porque tá no bounce, não, isoladas. Então os punhos, os pés, e eles dançam muito com os joelhos semiflexionados e permanecem com eles. Então é toda uma dança até que não muda de altura, sabe assim, não tem a cabecinha, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Fica numa linearidade enquanto vai mexendo isoladamente e vai batendo os pés. Então também é uma dança de muito chão e de enraizamento, né? Então, kataque e outras assim. Então essas danças seriam terra. Ok? E esse seria a qualidade da terra dançando. Se eu pensar, por exemplo, em... Vamos lá, qual que é o próximo aqui? Talvez... Esse é bem difícil, então vou esperar um pouco, vamos ver o que sai dos outros. O elemento aquoso, né? Se a água virou dançante. E... certamente é um trabalho de sinuosidade, porque o líquido é sinuoso, um corpo bastante sinuoso, um corpo permeável, mas um corpo também com densidade. Então, ele tem uma sinuosidade, ele é permeável, mas ele também é denso, porque a água pesa. A água, ela começa leve, ela começa flutuante, mas ela vai pesando. Toda mulher que já passou por retenção de líquido sabe que a água pesa, né, meu bem? Então, a água pesa. Então, é um corpo sinuoso, mas é um corpo que tem densidade, tá? Então, ele tem densidade. É uma dança, talvez, que caminhe por lugares até mais lentos e tal. Talvez tenha esse tipo de possibilidade. E aí, danças densas, né? Nossa, danças densas. Graham
é uma dança densa, tem muita contração. Algumas vertentes do jazz tem bastante densidade. O flamenco, em alguns movimentos, não talvez no taconeio, que é o sapateado do flamenco, mas alguns movimentos de tronco do flamenco tem também essa densidade. Assim. Exato. Apesar da figura da bailaora ser puro fogo, né? Parece um puro fogo, mas tem esse lugar da densidade, né? Que é bem interessante. Isso é bem legal. Claro, outras danças de matrizes africanas e indígenas também trazem esse lugar da água, do aquoso, também como trazem o lugar do fogo, né? No afoxé, por exemplo, eles estudam as danças dos orixás e tem a dança de Iemanjá. Iemanjá é o símbolo da água, então a dança ela é bem aquosa. Ela não é tão leve quanto o Yesan, que, se eu não me engano, trabalha com vento. Então é um tipo de leve. É muito interessante eles buscando a qualidade do leve do vento, diferente da qualidade do leve, não tão leve, denso, que é da água. É outra qualidade. Né, mexendo na água, nessa coisa das ondas e tal. Então, certamente, a água como um dançante, ou como uma dançante, caminharia por esse lugar do sinuoso, mas do denso. Certo. Tá? Ok. Fogo ou... O que nós tem ainda? Ar e tem eletricidade. Uau. Nossa, minha gente, calma aí, que tá dando um bugzinho. Fogo é uma coisa, né? O que parece que... né? E mesmo a questão da eletricidade. Eu não sei se quando eu penso no fogo, eu penso nesse caráter... É que é muito interessante. Eu posso falar nesse caráter explosivo, né, de um corpo que está sendo regido pela eletricidade, da mesma forma como eu consigo pensar num caráter explosivo num corpo que está sendo regido pelo fogo. Essas danças que misturam, tem matrizes africanas, né, que são afrodiaspóricas, mas que entraram em contato com outras danças ou outras manifestações culturais que vêm da Espanha. Mas vem da Espanha, não uma Espanha purista, porque é muito difícil falar numa Espanha purista, mas numa Espanha que foi atravessada por ciganos, que foi atravessada por mouros, por árabes, pelos espanhóis dali mesmo, né, das tribos que formam aquilo que a gente chama de espanhol, que foi atravessada por uma série de coisas, por Itália, pelos próprios negros que chegaram ali, enfim, antes de todo o processo de colonização, etc e tal. Então, essas danças têm muito fogo. Então, salsa, mambo, tango, bolero, o próprio flamenco, é muito fogo. Porque a gente fala, isso é tão espanhol. Não, gente, isso é extremamente híbrido. É uma matriz africana e tem um tempero dessa Espanha, mas essa Espanha ela é extremamente híbrida. Flamenco, por exemplo, é uma dança extremamente híbrida. Tem tudo ali dentro. Tem árabe, tem mouro, tem negro, tem africano, tem um quê de danças israelenses ali também. Porque você escuta na musicalidade as referências mesmo. Tem o quê do cigano. Então já é uma dança extremamente... uma saladinha. Então imagina, né, o resultado de encontros assim com bastante grandeza e força. E aí essas coisas que a gente chama de Espanha vem em conversa depois com toda a africanidade que veio para o restante da América Central e é parte da América do Sul. E aí a gente tem o dancehall, por exemplo, as danças de Cuba, são várias danças que acontecem em Cuba. E é muito fogo isso, né? Tem do caliente. Caliente é esse híbrido dessas regiões, certo? Caliente brasileiro é diferente. Tem uma brisa diferente, certo? Sim. E é um tipo, então tem... Tanto que ficou até estereotipado, né, depois, né? O que é bem triste por um lado, mas por outro, o estereótipo é muito triste. Mas talvez a gente consiga limpar o estereótipo e achar a essência e resgatá-la, ressignificá-la, empoderá-la e tudo mais. E tem esse lugar do caliente, né?
E aí encontrar uma qualidade que é de valor mesmo. Exato. Né? Porque a gente constrói esse estereótipo em volta de uma coisa que é uma qualidade que chama a atenção naquilo. Exato. Né? A atenção daquele que é diferente, do outro, Sim. do leigo, do ignorante, né? O ignorante sim. olha e fala, tal coisa, né? Sim. Que aí a gente vai depois, assim, se for, o certo seria, depois desse momento de né? Adentrar a história da dança e ver as riquezas ali. Sim. Então, essas danças de matrizes africanas, mas que são perpassadas por elementos indígenas locais, dos nativos, né? Dos ameríndios, e mais que também é amarrada ou que troca com essas coisas vindas da Espanha, que já é híbrida por excelência, fogo. Certo. E é interessante até pensar na qualidade do fogo como uma coisa que consome tudo, né? Independente do material, das coisas, você joga tudo no fogo, ele meio que queima tudo e vira uma outra coisa. E vira tudo cinza. Eu não consigo na cinza eu não consigo identificar o que é o que. Sim. Né? E aí a gente pode pensar em termos de análise histórica, há várias possibilidades. A gente pode pensar nesse fogo que consumiu os negros e trouxeram os negros pra cá, africanos pra cá, sem de forma absurda, sem o consentimento deles, obviamente, né, em situação de escravidão. Mas a gente pode pensar também nesse fogo africano que tudo que para na mão dele ele reelabora, né, quase que uma culinária. É muito difícil falar de um tipo de manifestação cultural hoje em dia que não tenha o elemento africano ali, o dedo dele. Tudo que a gente chama de dança das Américas é basicamente o dedo negro. É o negro fazendo uma leitura daquilo, dele mesmo e daquilo que aparece nas mãos dele. Então, me deram essa dança aqui em espanhola, me deram essa dança indígena, eu pego aqui e recrio. E aí, vira essas danças. Então, também é um fogo consumidor. Existe o fogo consumidor, então, da colonização, né? Consumir os negros. Mas existe um fogo consumidor que é o fogo consumidor aquela tocha que nunca apaga, né? Que tocha olímpica. Exato, aquela tocha que nunca apaga, que é a relação do negro com tudo aquilo que ele atravessa. É um fogo consumidor. A cultura negra é um fogo consumidor. Chegou na mão dele, ele ressignifica, ele transforma, ele gera novo. Sempre. Não morre ali. É impressionante. É impressionante. Se a gente pensar historicamente, começar a analisar as danças, é impressionante. O rock, vai pensar em tudo. Fala que você não tem o dedo. O dedo, mais que o dedo, a mão, o cérebro, o coração, a vida, a lágrima, tudo. Então, essas danças vão ser as danças de fogo. Esse corpo, tá? Certo. Na eletricidade, eu pensei em todas as danças que causam choques no corpo, tá? Então, popping, crump é elétrico. O sapateado também, por causa das chapas estalando, são elétricas. Então, um corpo que dança... Que tem um reflexo rápido. Que tem um reflexo rápido, né? O breaking também pode ser. Todas essas têm um reflexo rápido. Então, eu acho que esse corpo, quando a eletricidade vira um dançante, certamente vai por aí. Quer ver uma coisa que é extremamente elétrico, apesar de quando a gente analisa, né, mais detalhadamente a questão do corpo, a gente vai falar que é uma dança esquelética, né? Que o sistema esquelético é usado, né? Se dança com os ossos, o balé clássico. O balé clássico se dança com os ossos, né? Ele é uma dança, pá, 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 pá. Se você estiver tenso muscularmente, não acontece o balé clássico. Aí você vai adentrar outros universos, a Graham, por exemplo, que a gente já citou. Agora, é muito interessante porque... O momento que tem as baterias, os pequenos saltos e joguinhos de baterias de pé, que é quando a gente, né, as bailarinas dão aqueles pulinhos pequenininhos, elas cruzam os pés e bate ali, bate assado, ou bate atrás, bate à frente. E é uma luta contra a gravidade o tempo todo, e aquilo é extremamente elétrico. Tem sequências, tem balés, algumas cenas de... O Lago dos Cisnes, La Sylphide. Tem cenas que isso acontece num nível que você fala, meu Deus... Pura eletricidade também. Isso é muito interessante. Então, o que o crump tem a ver com balé? Agora é isso, gente. Vai, elétrico, vai, gente. Se isso não é descarga elétrica pra poder, sei lá, seja o crump a questão, né, da postura e da atitude que envolve contração muscular, o pop, sei lá, aqueles das luzes, o efeito do pop de contração, ele vai fazer uma bateria do balé rá. É muito assim, descarga elétrica pra fazer aquele tipo de coisa. É muito interessante, porque normalmente a gente olha pro efeito que dá, né, após
fazer essa dança do balé, a sensação é mais aérea, mas o esforço, na sua percepção hoje, é mais elétrico. Exato. O que eu acho mais aéreo, né, que seria o ar dançando, as grandes valsas, os grandes saltos. No balé clássico é extremamente aéreo, realmente, né? É a pessoa voando, voando. Sim. Mas a mesma coisa o break. Então, se o ar fosse dançar, ele teria essa qualidade expansiva. Certamente o ar dançando seria uma qualidade expansiva. Então, a gente tem... Mas a gente encontra isso em várias danças. Então, por exemplo, os power moves do break é extremamente o ar dançando, né? Extremamente expansivo. Se deixar, poderia virar realmente um moinho e ia passar a ser um redemoinho. E daí um furacão, e aí um tornado, e a pessoa saía flutuando, entendeu? Se fosse possível chegar numa velocidade tal que deslocaria o ar debaixo dele e a pessoa ia levitando. Vamos pensar assim, vai ter b-boy querendo fazer esse tipo de coisa. Mas, né, é extremamente aéreo nesse aspecto. Sim. O break elétrico seriam as coisas mais curtas, mais papapá. O balé clássico, sim, os deslocamentos de valsa, nos grandes saltos é muito aéreo, né? Essa coisa de permanecer no ar, permanecer saltando. Mas todas as danças de roda que tem giro também é muito aéreo, né? Porque você sente a questão do deslocamento do ar, essa ideia do tornado mesmo, né? Sim. Esse deslocamento de ar. As danças chinesas de corte, né? Que usam aqueles panos, que as damas, elas têm aquelas mangas compridas que escondem as mãos, e elas lançam o pano, aí o pano volta, elas lançam o pano, extremamente aéreo, extremamente expansível, né? Ocupando lugares para além daquilo que está demarcado pelo terrestre, pela matéria, né, nesse aspecto. Então essas danças são bastante aéreas. E faltou algum elemento? Não, achei que esse era o último, né? Isso. Exato. Mas você pensa se tem alguma qualidade de corpo, assim, de formato do corpo mesmo? Ou é só mais uma qualidade expressiva mesmo? Vamos supor... Corporalmente você acha que não... Não, se a pessoa, vamos supor, se os elementos como dançantes, eles continuamente exploram aquela qualidade, o corpo deles vai mudar. Porque o corpo responde aos estímulos, né? Sim. Então talvez o corpo da terra que trabalha com ground tenha as pernas um pouco mais... robustas, e talvez o quadril mais robusto, por trabalhar muito esse agachamento, essa noção com a terra. Talvez, entendeu? Porque existem corpos mais finos e mais daquilo que a gente entende de longilíneos que também trazem essa qualidade de forma belíssima. Talvez os que trabalham aéreo teriam o ar, né, um corpo mais leve para saltar, mas um corpo leve e extremamente forte, porque senão vai ser levado. Então ele tem que permanecer ali criando um desenho inteligível, né? Então ele tem uma força, né? Aliás, uma grande força para trazer a qualidade desse leve. O fogo, talvez, assim como a água, talvez corpos bastante sinuosos, né? Mas talvez intenções diferentes. Talvez na água a gente veja uma coluna muito falante, e no fogo mãos e pernas muito falantes, mas sinuosos, igualmente sinuosos. Então, o elétrico talvez seja mais um estado de ser, né? De ser elétrico, né? Uma criança, né? Alguma coisa assim muito... Algo mais jovial, exato. talvez. Então, não sei. Talvez um corpo exatamente não seja o caso. Claro que é o que eu falei, o corpo responde aos seus estímulos. Sim. Mas a gente teria que pensar como é que era o corpo dele originalmente e aí quais mudanças, né? Mediante essa plasticidade do corpo chegou a ter, enfim, etc e tal. Ok, aí desses 5 elementos que a gente escolheu e, enfim, ponderou sobre características e tudo... Qual elemento ou qual bailarina você gostaria de ter um pouco mais assim na sua vida? Qual que teria como favorito assim hoje? Do tipo, eu gostaria de ver mais. Porque ter um pouco mais na vida é uma coisa, favorito é outro. O que eu já tenho talvez seja outro. Calma aí, vai lá. Ok, pode ser essas 3 coisas. Então. Eu tinha separado duas, mas eu tinha separado 2, mas como você trouxe uma terceira opção, vamos explorá-la. Não sei. Falando sobre mim mesma, né? Uma autoavaliação. Nossa. É que é aquela questão, né? O corpo, ele consegue ser...
eu consigo qualidades extremamente aéreas com o meu braço, mas eu não sei se o meu corpo inteiro é muito aéreo, apesar de eu conseguir trabalhar com bastante expansão de espaço, né? E locomover o vento no lugar mais o tornado. Eu tenho uma tendência ao grounding, eu gosto disso, e todo elemento sinuoso, tanto da qualidade do fogo quanto da qualidade da água, é muito meu. Talvez eu tenha muito menos dessa qualidade elétrica, apesar de, quando eu estou em improvisação, eu gosto de acionar bastante o sistema nervoso. Então aí, tremedeiras e pulsos e tal. Mas não é do tipo uma coisa que eu fico estudando constantemente. Sim. É muito difícil a gente não acionar todas as coisas em algum momento, com principalmente certeza. em trabalhos de improvisação. Quando a gente entra dentro de um trabalho técnico, quer dizer, todas as coisas são acionadas, as nossas qualidades expressivas, os nossos sistemas estão sempre dançando com a gente. O nosso corpo inteiro está sempre dançando com a gente. Mas a gente dá ênfase para algumas coisas. Em termos de qualidades expressivas e trabalho a partir dos sistemas do corpo, em improvisação eu gosto de perpassar por muita coisa. Quando eu penso numa técnica, aí, né, elas puxam algumas coisas a mais. Então, por exemplo, o jazz, apesar das vezes os braços serem aéreos, normalmente ele vai para o elemento do fogo, para o elemento da água e o ground da terra, né? As pernas estão ali na terra e ele vai... É uma mistura de terra e água, né? Dependendo do tipo da musicalidade presente, a gente pode migrar um pouco pro fogo. Então, assim, o que eu não trabalho muito hoje em dia, em termos de qualidades totais, né? Pensando no corpo inteiro fazendo. Talvez a eletricidade. Eu chamo ela mais quando eu tô em improvisação. E aí eu chamo mesmo. Em termos do corpo inteiro ser aéreo, não é uma coisa que eu tenho trabalhado ultimamente. Sim. Sabe essa coisa dos grandes saltos, apesar de eu amar grandes saltos. Eu prefiro grandes saltos no balé do que pequenos saltos. Pelo amor de Deus, nem merece fazer bateria. Tipo assim... Ninguém merece. E tem gente que curte muito, eu acho o máximo quando a pessoa curte, quando ela consegue ter propulsão suficiente para poder fazer todas as baterias. Eu acho uma canseira, porque eu gosto desse chão, entendeu? Mas eu gosto desse chão dentro dessa qualidade sinuosa e densa da água. Eu gosto muito de densidade dos órgãos internos. Como eu gosto de ativar bastante os órgãos internos na hora de dançar, então eu entro dentro dessa qualidade densa do aquoso. Mas eu também gosto dos líquidos do corpo. E os líquidos do corpo também trazem noção de velocidade, aquela coisa que a gente falou da água correr. E quando você começa a ter a velocidade, você começa a gerar fogo. E de certa forma adicionar a questão do elétrico. Então é difícil falar assim sobre... Talvez algumas qualidades... Eu acho que o que eu gostaria talvez é que algumas partes do meu corpo conversassem com essas qualidades. Normalmente elas não conversam. Então as minhas pernas são um pouco aéreas. Como seriam ter as pernas mais perto, mais... com uma afinidade maior entre as minhas pernas do elemento ar. Os meus braços... E talvez eu gostaria que eles ficassem um pouco mais terra. Se eu pudesse trocar, né, aquele padrão homólogo, né, fez um corte aqui no meio da barriga, dividiu o corpo em dois, a parte de cima e a parte de baixo. A minha parte de cima, ela é aquosa, ela é aérea, meus dedos são muito aéreos. Será que eu poderia dar essa qualidade para as minhas pernas? E será que eu poderia dar esse ground que eu tenho bacana nas pernas para as minhas mãos? E aí essa força de equilíbrio, então, que você tem muito mais. Os seus braços são muito mais grounded do que os meus. E as minhas pernas são muito mais grounded do que a sua. Equilíbrio, sustentação. Pela qualidade da nossa dança, o breaking faz a inversão, e pela presença da inversão de forma contínua no breaking, faz com que os seus braços ganhem enraizamento. E porque o top rock é mais aéreo, tem esse lugar até do pugilista, como um dos passos do top rock, então é muito mais serelepe, né? E logo sai do chão. E aí fica mais leve. Então quando eu vou trabalhar, por exemplo, uma sustentação, um equilíbrio, eu fico muito bem com as minhas pernas. Talvez pra você seja, nossa, coisa cansativa. Mas quando isso se passa pros braços, eu fico mais, é uma sofrência. Exige muito mais de mim. Pra você exige menos, não quer dizer que não exija. Né? Então talvez eu penso mais assim no meu corpo, eu gostaria de trazer isso que já tá mais interessante nessa parte para essa outra parte. Então talvez esse trabalho de densidade que tem dentro no meu tronco, essa coisa densa, talvez para um braço dentro, uma perna densa, talvez, entendeu?
Eu consigo fazer trabalhos elétricos muito grandes com os pés, até por causa do sapateado, que eu estudei durante anos, treinei, ensinei, etc e tal. Com as mãos, com a cabeça, mas não sei se eu consigo fazer com o tronco o grau de elétrico, trazer essa qualidade, assim, entendeu? Então, com a mesma potência. Com a mesma potência. Então, eu acho que eu gostaria de trocar umas figurinhas entre as próprias partes do meu corpo. Sim. Por que acontece? Ok, tem gente que trabalha muito mais uma qualidade porque ficou muito... anos numa técnica só. Eu estudei de forma praticamente igualitária mais de uma técnica. Não sei, tipo, estudei anos balé e depois estudei um pouco, não. Tanto que eu estudei de balé foi o tanto que eu estudei de jazz, o tanto que eu estudei de dança moderna e contemporânea pela viés do Limon, é o tanto que eu estudei de sapateado, era praticamente as mesmas quantidades de horas, não era tipo uma oficininha, de horas para cada uma das técnicas. E eu ensinei isso também. No projeto Cordas Humanas, as aulas eram nesse naipe. A pessoa tinha tantas horas em cada uma da técnica. Era 4 horas semanais de balé, eram 4 horas de jazz, eram 4 horas de contemporâneo, eram 4 horas de sapateado. Então era meio igualitária a coisa. E aí, ao ser igualitário, você meio que vai desenvolvendo essas qualidades expressivas, esses elementos elementares, né, de hoje, todos, você desenvolve ele todos. A questão é qual parte do corpo pega mais um que o outro. Sim. Então, acho que no meu caso, eu trocaria figurinha comigo mesma. O pé, vira mesmo, troca aí com a minha mão, ou mão, troca com o meu pé, centro, troca com a minha cabeça. Eu faria uma troca assim. Porque eu consigo enxergar que todos eles estão em mim. Né? Isso sou eu me olhando, obviamente. Sim. É uma tendência, como é você aí do outro lado do vídeo e do microfone também, você tem tendência aí do fone de se enxergar. Exato, do fone de ouvido, exato, do fone de ouvido. Você também tem uma tendência a se olhar de alguma forma. Mas como eu também trabalhei, depois de ter passado por várias técnicas de estudos, eu trabalhei bastante com improvisação, essas coisas iam sendo chamadas à tona, seja por quem está orientando, seja pela proposta poética, estética. Então aí você vai passando de um estado pro outro, E eu gosto disso, porque eu tenho machonação, eu amo modulação tonal, qualidades expressivas. Eu amo trabalhar com isso. É uma paixão, porque é o mais legal, é a dança que acontece no entre, e a dança sempre acontece no entre. Agora você. Vou virar Henry Chuang agora e eu farei a pergunta. Oxi. Você enxerga o que em mim? Calma. Antes disso, fica aí o convite para os nossos queridos ouvintes e assistentes a fazerem uma autoanálise também, né? Sim! Aproveita, se quiser compartilhar com a gente, como é que você sente, porque às vezes é difícil fazer essas análises, mas de repente com essas imagens mais lúdicas, se torna um exercício bacana, Exato. Né? E é assim, no achômetro mesmo, que eu acho. Exato. E se é como um todo ou se é em partes, né? Compartilha aí com a gente pra gente saber. E é engraçado porque, assim, essa questão dos elementos, né? Não que eu ponha toda a minha fé naquilo que eu vou falar agora, e nem ponho. Mas acho bastante interessante que o meu signo zodiacal solar, né? É Sagitário. E o Sagitário é o baita de um híbrido. Ele tem... né? A parte de baixo é um cavalo, o tronco é de um homem, ele tem asas de pássaro, ele usa uma flecha. Então, eu me vejo nesse lugar, né? Até o meu grande mestre, Henrique Schuller, ele falava que ele gostava de me ver dançar porque ele via um sagitariano dançando. Que é essa coisa, entendeu? Que às vezes dá um coice, mas também consegue ser suave, né? Um coice como um cavalo, mas suave como um humano. Extremamente racional, extremamente irracional, né? Quando a gente entra... O ser humano é bastante lógico, muitas vezes. Então, que ele via todas essas coisas acontecendo enquanto eu dançava. E eu me sinto assim, talvez. Claro que, né, como eu falei, a gente faz uma análise de si mesmo e a gente é meio tendencioso, né? A gente é bonzinho, a gente se acha o máximo. Mas eu passei por essas experiências múltiplas de acionar essas qualidades expressivas. Então, certamente eu tenho uma tendência, como eu falei, no Ticun, né, nesse trabalho dos órgãos internos, a Erupê Sarmiento falou que eu tenho uma tendência a ir pelo baixo. Quando vou acionar. E eu sinto realmente, às vezes, o meu baço, essa região aqui da minha esquerda mais ativo. E é muito interessante, porque eu também tenho um pouco de escoliose. E é do lado esquerdo. Então, olha como as coisas vão. É um baço tão ativo que empurrou a coluna pro lado. Então, é interessantíssimo isso.
mas essa sou eu me vendo. E aí cada um pense a respeito da sua própria dança. Mesmo que você trabalhe com uma técnica, às vezes, sei lá, eu trabalho com crump, então eu sou certamente eletricidade. Mas de repente teu crump tem um elemento diferente, que é característico seu. Exato. Né? Olha, apesar de ser mais eletricidade essa dança, relacionar muito, sei lá, com pop, há muita contração muscular, o meu pop, ele caminha mais no ground. Não, o meu pop, ele é mais aéreo. Eu sinto que ele é aquoso, passa comigo como se fosse realmente não uma onda elétrica, mas uma onda elétrica de água, né? Uma água elétrica, sei lá, entendeu? Coisas assim, imagens assim, né? Pra cada um pensar um pouco na sua dança. E aí, você, o que você lê de mim? O que eu leio de você? Vamos lá. Se você fosse falar dos elementos. Se eu fosse falar dos elementos. Certamente tem muita terra, assim, de passar. E eu não diria que seja por uma questão de preferência sua, mas por uma questão de técnica mesmo, e filosófica em relação à dança, do que a gente já estudou e que você vê como valor, né? Mais do que específico de cada técnica, eu tenho a sensação de que você sempre traz essa importância da terra, de estar conectado e no momento certo, porque assim como o corpo ele tem todas essas qualidades, todas as danças têm momentos, né, de enfatizar a qualidade. E eu acho que você entende muito bem, né, esses momentos de terra. E isso acontece com relativa tranquilidade. Você enxerga a terra quando Sim, eu tô dançando? Ainda que, por exemplo, você tenha dificuldades em relação a algumas coisas do breaking, porque eu já ensinei você, eu já estive nesse momento com você, eu percebo que você entende a coisa. Apesar de não conseguir executar necessariamente por exemplo, meu na braço tem que qualidade ser terra agora. Minha perna é uma boa terra, mas meu braço tem que ser terra, ok. Ui, que difícil. E tem uma labuta ali, mas percebe-se a intenção. Então, nesse lugar, eu vejo, a minha sensação é que você tem um entendimento bacana em relação a isso. Em relação à questão elétrica, mais do que uma qualidade visível exterior, para mim, na verdade, o que chama a atenção é exatamente a velocidade em lidar e mudar essas questões no corpo. Ok, então não, exato. Então mudei desse estado para esse estado, desse estado para esse estado, e entender isso como eletricidade, porque de fato é. Sim. Trabalhar com o sistema nervoso é, por exemplo, acionar a possibilidade de mudança rápida entre uma qualidade expressiva e outra, né? E isso é bastante elétrico. Sim. E isso, é eletricidade isso não pura. é nem. O engraçado é que isso não acontece nem só na sua dança. Isso é uma coisa sua mesmo. Né? Do convívio aqui eu vejo como você organiza as coisas, como você muda de uma tarefa para outra e etc. Né? Enfim, é de uma questão de convivência. Ligada no 220. E... Mas não necessariamente é a habilidade de mudar de estado para aquilo, para exato. aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Eu respondo bem às exigências externas. Sim. Eu acho que eu respondo bem Sim. até. Que seria isso, né? Uma exigência. Sim. Na dança tem uma exigência. Exigência não como uma coisa assim de opressão, tá, minha gente? Mas como uma demanda, tanto interna quanto externa, né? E tem gente que não consegue mudar facilmente. Né? Migrar, agora migra, agora migra, agora migra. Sim. Acho que eu me vejo um pouco nisso aqui, agora que você apresentou essa possibilidade também. Certo. Em relação a qualidades mais sinuosas, aí é bastante difícil, né? Eu acho que essa questão da densidade, a sua densidade é diferente, né? Eu não diria que é uma densidade tão pesada quanto muitos que eu já vi, mas ele tem uma densidade, digamos assim, porque assim como cada líquido tem uma densidade diferente, né? Então óleo, sei lá, o petróleo tem uma densidade, a água tem outra densidade, o suquinho tem outra densidade, essas coisas todas, né? Então você tem uma densidade que eu não diria que seja dos mais pesados, mas é uma densidade com muita personalidade. Ela é sua. É uma densidade que é difícil, porque eu já vi isso em processo de aula, é difícil você transmitir para o outro, porque ele é seu. Sim. Quando a gente atinge um tipo de refinamento e qualidade que ela é tão própria sua, porque ela vem do seu corpo, né? Dialogou com o seu corpo, né? Que, agora, como é que eu transformo isso em uma orientação para que o outro traduz, para que o outro descubra se é possível, dentro das possibilidades dele, alcançar algo similar
que não vai ser similar, mas que talvez para o espectador cause a ilusão de similar. Porque a grande questão da dança é a ilusão. A gente causa a ilusão de que a gente tá igual quando a gente nunca tá igual. Sim, sim. Exato. Mas eu tenho essa sensação de que no aquoso você tem um lugar bem no aquoso seu, é a minha assim. grande personalidade. Eu diria na eletricidade que é a minha possibilidade de mudar de coisas. Sim. E na terra a minha técnica bem fundamentada. Sim. E aí na questão do fogo e do ar, eu acho que é uma coisa que vai transitando, sabe? São qualidades que você vai pontuando aqui e ali. Depende do desejo. Depende, isso. E aí, exigência técnica, da dança, do momento. Mas é quase como assim, algum lugar, vamos dizer assim, né? Pensando nesse lugar do multitasking, de que a sua eletricidade é o que vai apontando as suas necessidades e vai fazendo o shift, né? A alavanca que muda as suas expressões e tentando responder a cada exigência externa, digamos assim. Então, digamos que é a faísca, essa eletricidade acende um fogo. Aí o vento vem e sopra e a coisa começa a lastrar e apontar para os lugares e fazer as coisas. Só que aí vem a água e fala, dá uma segurada, entendeu? Vocês não passam daqui, ok? É tipo... e mais a terra ou menos... segurando aqui, né? Só... Então eu diria que é uma coisa meio assim. É uma dança interna e até de elementos e de qualidades. Claro que, né, assim como a gente falou, isso pode variar para cada um e como acontece, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. Eu não diria que tem assim, um fogo que domina. O fogo e o vento estão aí para servir, para ajudar a direcionar as coisas. Para servir a água, a terra e a eletricidade. Exato. No seu caso, acho que estaria mais por aí. Entendi. Bem interessante, não é, minha gente? E agora você, meu assistente, meu ouvinte, ficou curioso em ver Thalita LC dançando. Quem sabe futuramente a gente não faça vídeos com análise, pra gente estudar movimento com análise de vídeo. Sim. E dentre esses vídeos, quem sabe um vídeo meu também, né? Ah, bem legal também. Que é bem divertido a gente poder ver... fazer análise de outras pessoas dançando, eu acho extremamente benéfico a observação alheia, mas também trocar com vocês, de repente, a análise de Thalita dançando, eu mesminha dançando, e aí, né, mostrar como é que eu enxergo as coisas a partir de uma fundamentação teórica que vem sendo estudada por muitas pessoas, né, um caminho de análise do movimento que vem sendo pavimentado já há séculos já agora. Agora a gente já está entrando na margem, né, na contagem do século. Que legal. Bem legal. Isso aí. A última, então. A última! Que na verdade já foi dada. Ok. Que é qual que é a favorita de você hoje? Qual que você gostaria de assistir hoje, assim? O fogo, a terra, a água, o ar ou a eletricidade? Qual que você tá mais assim? Nossa, hoje a minha favorita é essa, eu ficaria assistindo essa pessoa dançando. Hoje... Puxa, minha gente, eu ando assim... Hoje... Gente, eu fiz aquela cara de louca pra quem tá ouvindo, tá? Com a cara de... Que quem já viu o vídeo sabe, né? Abre os olhos, que não sou nada pequeno. Eu acho que hoje eu assistiria Fogo. Hoje, né? Esse hoje, gente, é hoje mesmo, tá? Não sei que dia que é hoje que a gente tá gravando, é hoje. Não é hoje como a partir de hoje e de forma permanente. Sim, né? Porque sim. sabe aquela coisa do agora, que é o agora, que começa agora e perdura? Sim. Tem no inglês isso, né? Começou agora, mas ainda se mantém. Não, gente, hoje mesmo, agora nesse momento, esse grande agora não, esse agora. O grande agora é olhar pro passado, presente e futuro como uma única instância. Mas não, esse momento agora, eu assistiria... Exato. Eu assistiria Fogo. Legal. Né? Ontem eu tava assistindo coisa de comida. E eu acho que dei uma acendida na questão do fogo. E era comidas de rua, né? E passou pra vários lugares. Então teve uma hora que tava no Brasil, em Salvador, na Bahia, e apareceu muito elemento da água, mas apareceu a capoeira, que é o elemento da terra e tal... Mas assim, as comidas com pimenta. E pimenta é puro fogo. E aí depois foi pra Argentina. E na Argentina tinha um casal dançando tango. Eu falei, nossa, isso é muito fogo, né? Apesar de ser extremamente enraizado.
é um fogo, né? É o caliente, aquela mistura que eu falei. Então eu acho que hoje eu estaria para assistir uma dança foguística. Um fogaréu a dançar. Bem bonito. É muito gostoso apreciar a chama, por exemplo, dançando numa vela, né? Isso faz um bem danado também para os olhos. E é bem legal, né? Talvez tem dias que eu tô mais pra assistir uma coisa aquosa, né? Mas eu fico encantada com a questão da eletricidade. Porque vez ou outra eu me esqueço disso. De que a eletricidade não é só a qualidade elétrica do corpo. Você mostrar as contrações que acontecem no corpo e botando elas. Elas sempre acontecem as contrações, mas maximizando elas, né? Pra ficarem altamente visíveis. Mas o fato de a gente mudar é fruto dessas eletricidade, dessas sinapses elétricas, o sistema nervoso bem ativo trabalhando, né? E certamente isso tem muito a ver comigo, uma pessoa que gosta de se mexer, mas se eu não tô me mexendo, se eu estou em pausa ativa, acreditem, queridos e queridas dançantes desse Brasil e de outros lugares possíveis, a minha cabeça tá viajando. Tá. E agora com essa coisa do papo curvo, de ser estimulada, às vezes eu nem tô querendo avançar. E, oxi, lá vem. A cabeça mil. Assim, pensando, arquitetando, estruturando, organizando. Estruturando e organizando o pensamento é uma coisa que eu faço o tempo todo. E talvez essa característica mental também esteja na minha dança, porque o corpo-mente é uma integração total, Sim. né? É um pleno. E aí a minha dança também é essa questão de... Isso é muito interessante, isso que você falou. A gente pode também pensar nessas análises não só para a nossa dança, né? Mas para cada coisa que a gente faz na vida. Sim. Rotinas, exercícios, trabalho, como a gente lida com os relacionamentos. Exato. Né? Porque a nossa dança é carregada para os outros momentos, da mesma forma que os outros momentos são carregados para a nossa dança. Então talvez analisar a nossa dança, né, que foi o que Henry colocou, analisa aí a sua dança, qual elemento é o seu elemento, quais elementos são os seus elementos, ou quais partes do seu corpo falam mais, tem mais a ver com o elemento A, elemento B, fogo, terra, ar. Enfim, talvez a gente possa perceber também, né, fazer uma análise assim, uma análise bacana, sem pretensão, como esse elemento que está na minha dança aparece em outros momentos da minha vida. Nossa, eu sou uma pessoa muito terra. E realmente na minha vida acontece assim, assado. Nossa, eu sou uma pessoa muito aquosa. E veja como eu lido com tais coisas, assim, do meu cotidiano, das coisas que eu faço. Desde as mais simples, como, sei lá, tomar um banho, fazer uma comida, lavar uma louça, sei lá, resolver uma questão séria, de banco, ou uma questão no trabalho, no serviço, numa sala de aula, ao lidar com os pais. Será que eu sou mais eletricidade ao lidar com os pais? Ou será que eu sou mais fogo? Ou será que eu sou mais água? Ou como é que eu, né, não é melhor? Enfim, coisas desse tipo a gente pode também analisar e pensar, porque a gente é um inteiro, então a gente está sempre... Né? A nossa dança, como ela faz uso desse inteiro, desse corpo em movimento no tempo e espaço, e esse corpo é o corpo-mente, então ela tá sempre presente na nossa vida. E que bom! E que bom! Sim. E que bom! É isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que estamos bem, né, minha gente? Estamos bem, estamos bem. Isso aí, muito obrigado, então. A cara, né? Falseta, estamos bem. Estamos bem, sim. De verdade. Certo. Muito obrigado, Thalita, pelo papo de hoje. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, meus ouvintes. Muito obrigado, meus assistentes, meus e minhas queridos dançantes e queridas dançantes desse Brasil. Todas as pessoas, sem exceção. E também quem estiver ouvindo a gente em outro lugar do mundo, mas que entende a língua portuguesa brasileira. Isso aí, muito obrigado, gente. Né? Por essa dança de palavras e de pensamento aqui. E de corpo também. Muito bom. Muito obrigado. Até a próxima. Nossa, eu tenho que dar, né, os recados. Oxe, eu tava aqui olhando. Você vai dar ou eu vou? Tá me julgando aí. Judging Heart, Judging Heart. Pra você que ainda não acompanha a Thalita nas redes sociais, procure Thalita LC84 ou @Thalita LC84. Isso. Tem perfil no Instagram, página no Facebook, canal no YouTube, né? O nosso podcast está disponível no Anchor, não sei se você está pelo Anchor ou pelo Spotify, mas tem vários outros lugares, então dá uma checada ali no Anchor
anchor.fm/ThalitaLC84, você vai ver lá que tem vários iconezinhos várias mostrando. plataformas, né, de podcast. Exato. Que também tem. Então, de repente, pode facilitar para você aí, né, num dia ou no outro, para indicar para algum amigo também, alguém que se interesse. Que mais? Tem o blog no Medium. Sim. @ThalitaLC84 também. Twitter. Você vê frases, pensamentos sintéticos bem interessantes, tem vários ali. Alguns eu coloco no Instagram, mas nem todos, ou a grande maioria não está no Instagram. Entra no Twitter, tem frases ótimas, pensamentos sintéticos assim, pra dança, pra pensar dança na sala de aula, dança na hora de fazer uma monografia, dança na hora de dar aula para aluno, né, sala de aula como bailarino, como alguém que está fazendo aula, mas como alguém que está dando aula, dança na hora de coreografar, dança na hora de decidir as diretrizes pedagógicas do espaço que você dirige, né, como diretor, de repente, não sei. Tem coisas bem interessantes também no Twitter. Sim. E assim, compartilha, né? Compartilha com os dançantes, com as dançantes, gente. Não vale ficar guardando conhecimento pra você. Não guarda a Thalita pra você, que o coração dela é grande, que nem o olho dela ou até maior. Não guarda a Thalita só pra tu. Manda pras pessoas. Sabe assim, você é professor, tem aluno, e alunas, né, tá caminhando na dança, manda as coisas pra ele. Às vezes eu faço conteúdos bem fáceis de digerir, né? Às vezes eu uso termos bem complexos, né, porque eles já estão em mim, eu estou imbuídas desses conteúdos, mas às vezes eu coloco eles em palavras bem fáceis pra alcançar aquele que ainda não entende, pra que ele dê o primeiro passo, pra então mergulhar profundamente no universo da dança. Às vezes a gente fala muito difícil, né? E a gente tem que fazer essas pontes. Então eu tô tentando, tô aqui me esforçando, e por isso seu feedback é importante. Isso. Né? Comentar, compartilhar, perguntar, falar, assim, como, né, talvez você não tenha o meu WhatsApp, não dá pra você falar comigo por WhatsApp, mas você tem meu Instagram, você pode mandar um DM, você pode colocar o comentário de baixo ali no vídeo do YouTube, que eu vou responder com carinho, com alegria, e vamos que vamos, porque dança gera vida, é isso aí. Isso aí. E também para lembrar, né, terça-feira que vem tem mais um podcast Papo Curvo, mas enquanto isso, quintas-feiras temos a live Quintal Coreográfico, onde a Thalita também traz outros assuntos que ela mesma prepara. É uma espécie de uma aula, né, que eu dou curtinha, não é muito longa, tem 30, 40, 45 minutos, assim, por aí. E essa aula, ela é fácil de digestão, é de fácil gestão, é para realmente fazer essas pontes, mas a live fica só 15 dias, por enquanto, tá ficando só 15 dias disponível, pode ser que fique menos até, ok? Então, vá, assista as lives, se programe para estar comigo às 3 horas da tarde na quinta-feira. E é isso aí. Isso aí. Um grande beijo e até Beijão. A próxima. Até a próxima. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.